Pirando Amigo orgulhosamente apresenta corrente elétrica e resistores, circuito elétrico. Bem, vamos imaginar o nosso primeiro circuito elétrico básico aqui. Eu tenho aqui pilhas Pirando Amigo alimentando uma lâmpada, ok? Esse é o primeiro circuito, o basicão. Então, esse desenho vai ser substituído por este desenho, onde eu vou ter o condutor, que é o fio, um resistor, daqui a pouco vamos falar sobre ele, e uma fonte de tensão, que é a pilha. O resistor, no caso, seria uma lâmpada incandescente, ok? Então vamos lá. A pilha, que é igual a bateria, é um gerador de corrente contínua. Por enquanto estamos estudando apenas corrente contínua. Então, a pilha representa uma fonte de corrente contínua. É quem vai alimentar o circuito com corrente contínua. O símbolo é V e o desenho é esse. Ó. O pauzinho maior é o lado positivo, o pauzinho menor é o lado negativo. Lembrando que a corrente sempre sai do positivo para o negativo. A unidade de fonte de tensão, a unidade de tensão é volts, ok? Corrente elétrica, o símbolozinho é I. Ela que vai circular no circuito. Lembrando que a corrente elétrica sai do positivo para o negativo. Então, nesse caso, corrente elétrica no sentido horário. Estamos estudando corrente contínua. O que significa? Que no decorrer do tempo a corrente vai ser sempre a mesma. O gráfico corrente-tempo vai ser esse gráfico aqui. Ó. Ela é contínua. E a área desse gráfico nos possibilita calcular a carga. Ok. Corrente elétrica, o símbolo é I, a unidade é A, ampere. Lembrando que a corrente elétrica não é consumida. A mesma corrente que sai é que chega. Por exemplo, aqui 20 amperes, aqui 8 amperes, aqui 10 amperes. Quanto vale 1 e quanto vale 2? Bem, dos 20 que estavam vindo aqui, 8 foram para lá, para cá, passaram quanto? 12 amperes. 12 amperes e 2 vale 2 amperes. Quanto vale 1? No ponto 1 aqui está chegando 8 mais 10, 18 amperes. Ok? Muito bom. O resistor, o símbolo dele é o R. No circuito, o desenho é esse aqui. A unidade, essa ferradurinha aqui, que chama ohm. Resistores. A lâmpada é um elemento resistivo. Tá? Elementos resistivos são os elementos que liberam calor devido à passagem de corrente elétrica. Quais são? Chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, chapinha, sanduicheira, não é? Repetindo, elementos resistivos liberam calor com a passagem de corrente elétrica. Como chama isso? Efeito Joule. O que é efeito Joule? Liberação de calor devido à passagem de corrente elétrica. Efeito Joule. Ok? Com efeito Joule, quando nós formos utilizar e calcular as coisas, nós vamos calcular a potência. Quanto maior a potência, maior a liberação de calor. Potência é DDP, é voltagem vezes corrente. Como V igual a RI, nós vamos ver posteriormente, nós temos essas combinações para a potência. Maior potência libera mais calor para o caso dos elementos resistivos. A lei de Ohm está aqui. V é igual a RI. V, já falei, DDP, voltagem, R, resistência e I, a corrente elétrica. Quando nós estamos estudando a lei de Ohm, nós não estamos levando em consideração as possíveis variações da resistência nos elementos devido à variação de temperatura e etc e tal. Então, o meu gráficozinho da lei de Ohm é essa. Corrente e DDP, tensão. A inclinação desse gráfico nos dará a resistência elétrica. E por fim, a resistência em condutores elétricos. Bem,
Só de passar uma corrente e um condutor aqui, um fio, vai haver uma liberação de calor, ok? Devido a quê? Devido à resistência elétrica desse fio. Como calcula? Eu uso a resistividade, que eu vou consultar numa tabela, depende do material que é feito o condutor. Aqui foi um fio, um pedaço do fio, não é? O L é o tamanho desse fio, é o comprimento do fio, é o L, ó. Ok? Em metros, óbvio. E o A é essa área aqui, ó, a seção transversal do condutor, ok? E assim dá para a gente calcular a resistência. A resistência depende de quem? Da resistividade, que é um material tal, vai ter a resistividade tal, o comprimento e a área da seção transversal, ok? Nas próximas aulas nós vamos aplicar esses conhecimentos. Por enquanto nós estamos apenas informando as coisas, para a gente ter noção de que estamos falando. Agora nós vamos partir para a aplicação dos cálculos e entender o significado dos mesmos.